Aleluia. Paz e graça, igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo. Irmãos, estamos no mês de Pentecostes, colheitas sobrenaturais. Sabe o que é engraçado sobre isso? Cadê o Romulo? Amém, glória a Deus. Não senti aqui o negócio. Aí cara, procurei, né? Aleluia. Sabe o que é engraçado de Pentecostes? É que, eu não sei você, mas houve uma época em que eu orava dizendo: Senhor, derrama sobre nós a sua Pentecostes. Senhor, derrama neste lugar a sua Pentecostes. E quando eu descobri que Pentecostes era o nome de uma festividade, eu me decepcionei. Estive orando errado a minha vida toda. Mas a questão é o conceito por trás disso. Porque Pentecostes nos faz lembrar de Atos 2. Um momento de avivamento, um momento de fluir no poder, de arrependimento. E nós estamos avançando para um avivamento. Nós estamos nos encaminhando na direção de um avivamento. Mas avivamento tem muito mais a ver com o fundo da panela caindo do que a tampa pulando. Avivamento tem muito mais a ver do que simples movimentos. Tem muito mais a ver do que manifestação dos dons. Avivamento tem muito mais a ver com estruturação da base. Porque quando há estrutura na base, quando há uma base correta para se plantar a semente, podemos garantir uma grande árvore e frutífera. Mas para isso é preciso cuidar da base. Então eu acredito que para que haja um avivamento em nossa vida, e consequentemente através de nossas vidas, é preciso que haja indignação, é preciso que haja arrependimento, e é preciso que haja edificação. Abre comigo lá em Neemias, por gentileza, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, no versículo 2. Neemias 1, 2. Quem achou, declara: todas elas antes da data, e sobrando porque eu sou próximo. Aleluia. Diz assim: que veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No capítulo 2, verso 1 diz: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava no posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo, ou um certo prazo. Queridos, para que a gente entenda onde eu quero chegar, eu vou trazer uma introdução no contexto histórico. Tudo isso começou lá em Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade, levou o povo exilado, levou o povo cativo de Jerusalém. E a cidade toda ela foi destruída, inclusive o templo do Senhor. Só que anos à frente, no reinado de Ciro, do rei Ciro, ele sentiu o desejo de libertar os judeus que estavam presos na Babilônia. Então, Zorobabel e mais 50 mil pessoas retornaram a Jerusalém no objetivo de reedificar a cidade. E anos depois, Ageu, Zacarias, exortaram os judeus e exortaram os judeus a terminarem num determinado tempo, porque essa obra já vinha sendo demorada. Só que após isso, o rei Dário ele renovou o decreto que foi emitido por Ciro lá atrás, e a obra foi finalizada em 515 a.C. 50 anos depois,
da dedicação do templo, Esdras recebe a missão do rei Artaxerxes da Pérsia para voltar. Ele volta com um grupo para Jerusalém para edificar o templo do Senhor. E sabendo disso, Neemias se moveu. Nesse mesmo momento, Neemias ele chega ao conhecimento de que pessoas retornaram a Jerusalém para edificar o templo. Só que chega ao seu conhecimento que o povo estava vivendo em determinada miséria. A cidade estava destruída. Os muros tinham sido derrubados e ninguém tinha evolução naquela cidade. Então ele, que era o copeiro do rei, Neemias, que estava ali, na verdade, num determinado conforto, porque ele estava servindo ao rei, ele entra em uma indignação profunda. Ele para e pensa nos seus. Ele começa a pensar nos irmãos que estavam naquela cidade. Ele começa a pensar, ali é a cidade onde estão sepulcros dos meus pais. Ali é a minha cidade. Eu preciso tomar uma atitude. E naquele momento, ele entra em uma indignação profunda. E sabe o que isso me ensina? Quando eu estou indignado com algo, o meu papel é orar e jejuar, e não criticar, apontar ou julgar. Quando eu estou indignado com algo, isso pode ser um indício, pode ser uma direção de Deus, querendo me mostrar que, por aquilo que eu iro, foi para aquilo que eu nasci para lutar. O que é que eu quero dizer com isso? Moisés estava ali e ele viu um egípcio matar um dos seus. Qual foi a atitude de Moisés? Ele matou o egípcio. Porque mesmo que ele não soubesse, ele já tinha nascido para libertar aquele povo. O que é que te traz indignação? O que é que te traz um movimento? O que é que te impulsiona a se mover? Talvez você entre em indignação profunda quando você olha e vê os casamentos sendo destruídos. Quando você olha e vê pessoas nas ruas sem ter o que comer. Talvez você entre em indignação profunda quando você simplesmente sabe que é uma alma sendo enviada para o inferno. Observe mais, o que é que te traz indignação? Porque talvez o Senhor queira te usar naquilo que é doloroso, naquilo que talvez você mesmo já tenha sido ferido. Deus quer usar cura através das suas curas. Através das suas cicatrizes, Ele quer te usar para curar outros que foram feridos na mesma área. Por isso que há uma necessidade extrema da gente manter vigilância e continuar caminhando. Precisamos ficar atentos a pequenos tropeços, porque essas pequenas pedras é que derrubam o homem. Ninguém tropeça em uma montanha. Precisamos ficar atentos, mas conscientes de que toda indignação ela tem por trás de si um propósito. E se eu não tiver essa clareza no meu discernimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou apontar, julgar, criticar. Mas o meu papel não é esse. A palavra diz que Neemias ele entrou em uma oração, em um jejum. E apesar de não deixar claro aqui, esse processo levou 4 meses. Ele começou a orar e jejuar pedindo a direção a Deus do que fazer. E quando ele foi colocado diante do rei, ele sabia exatamente o que dizer. O que me leva a acreditar que Neemias ele não estava apenas orando e jejuando, mas Neemias ele estava orando, jejuando e planejando aquilo que ele queria fazer. E quando ele tinha tudo pronto, em um momento oportuno diante do rei, quando o rei perguntou, por que você está triste? Neemias sabia o que dizer. Neemias naquele mesmo momento orava em seu coração para que o rei o permitisse fazer o que ele queria fazer, e não só isso. O rei deu a Neemias tudo o que ele precisava durante o percurso para que ele cumprisse o objetivo. Isso me faz lembrar e me faz perceber que o que Deus direciona, Ele garante. Quando Deus nos dá uma direção para cumprir algo, eu não preciso me preocupar com os recursos. Porque eu tenho plena confiança de que Ele vai ceder os recursos. Sabe, da primeira vez que eu li, eu analisei que era uma cara de pau muito grande de Neemias. Ele era copeiro do rei. Quem era Neemias? Tudo bem, é um cargo de confiança, mas ele é apenas o copeiro do rei. Mas no momento que ele se vê na oportunidade de dizer ao rei, desabafar para o rei as suas intenções, ele se coloca no direito de pedir ao rei os recursos. Rei, se for possível, me dê cartas para que eu entregue aos responsáveis para adquirir o material necessário. Me dê homens durante a viagem. E durante todo esse processo, Neemias nunca olhou para trás. Neemias, se você ler o livro, você vai conhecer a história que ele passou por diversos problemas. Várias pessoas se levantavam, vários inimigos, várias críticas e calúnias, mas Neemias nunca olhou para trás. Sabe, a mulher de Ló, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Só que a palavra que está ali, a origem, na verdade, não é simplesmente olhar para trás. Ela olhou para trás sentindo falta do que ela deixou. E quando você olha para trás sentindo falta do que está lá, você não consegue avançar. Porque Paulo foi muito claro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço em direção ao alvo, que é Cristo. Não importa o que ficou para trás. O que importa é o que está diante de mim. Eu preciso continuar seguindo em frente. Neemias ele largou tudo, porque ele sentiu em seu coração um chamado.
Ele sentiu em seu coração uma direção, um propósito. E ele estava disposto a largar o que fosse preciso para cumprir aquele propósito. E quando ele avançou, ele se deu de cara com a cidade destruída. Ele deu de cara com um muro destruído. Neemias era copeiro, ele não era arquiteto. Neemias era copeiro, ele não era um líder. Neemias era copeiro, apenas isso. Mas aquele copeiro acreditou que ele podia fazer algo a mais do que estava ao seu alcance. Aquele copeiro acreditou de forma poderosa que se ele se movesse, Deus se moveria com ele. Aleluia! Sabe, cara, o que me chama a atenção aqui é que antes de seguir em frente, ele passou 4 meses orando e jejuando. Não foi da noite para o dia. Ele passou 4 meses se consagrando. E lá, no meio do deserto, no povo de Israel, qual foi o comando de Deus? Consagrai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Se não houver consagração, se não houver edificação, Deus vai falar, mas você não vai ouvir. Precisamos estar sensíveis aos comandos de Deus, porque o tempo inteiro Ele vem dando direcionamentos. O tempo inteiro Ele vem trazendo clareza. E por que nós não fazemos nada? A gente pega e pensa, não, mas não está acontecendo nada. Não é que não esteja acontecendo. Deus quer fazer, mas Deus não vai descer do céu, Ele vai te usar para fazer. Só que para Ele te usar para fazer, você tem que se colocar na posição de sensibilidade em Deus. Eu preciso me consagrar hoje para que amanhã Ele faça maravilhas. Eu não posso desejar um avivamento, eu não posso desejar maravilhas da parte de Deus se eu não fizer a minha parte. Porque Deus não trabalha sozinho, querido. Ele até poderia, mas Ele quer trabalhar contigo. E Neemias, ele saiu dali com o objetivo: reedificar os muros, reconstruir os muros, reerguer os muros. Na verdade, com o objetivo de reedificar a cidade, mas ele começou pelos muros. O que é que isso me ensina? A primeira coisa que Neemias fez foi levantar um muro de proteção. Sabe, nós precisamos proteger as nossas vidas nos pequenos aspectos, nos pequenos detalhes. Porque, como eu disse, nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pequenas pedras. São pequenas brechas. E lá em Eclesiastes, no capítulo 10, ele diz o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O que significa isso? Sabe, um frasco de perfume tem uma essência poderosa, cheiroso, mas é necessário apenas uma mosca para estragar toda a essência. É necessário apenas uma mosca para apodrecer aquele frasco, aquele perfume, aquela essência, aquele conteúdo. São necessárias pequenas distrações, pequenas coisas para tirar o nosso foco. É preciso apenas pequenos probleminhas não resolvidos para que a gente perca aquilo que Deus quer para a gente. Sabe, eu fico pensando, se quando Ló saiu da cidade, se ele e toda a família tivessem olhado para trás, ainda assim, talvez só aquela mulher tivesse virado uma estátua de sal. Por quê? Porque o problema dela, como eu disse, não foi olhar para trás, foi sentir falta do que ficou para trás. Mas eu não posso querer caminhar para um futuro proposto pelo Senhor se o meu coração está no passado. Porque não importa o que você diz, ou o que você olha, ou o que você faz, mas onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o meu coração estiver lá atrás, eu não vou conseguir avançar. Se o meu coração estiver nas coisas, eu não vou conseguir avançar. Quando Elias, ele passa por Eliseu, ele lança a capa sobre Eliseu. Eliseu na hora entendeu: opa, a capa veio sobre mim, então isso significa que ele está me chamando. Qual foi a atitude de Eliseu? Ele queimou tudo. Aquilo que o prendia ainda, ele queimou tudo. Ele jogou para trás. Jesus chega para Pedro, e no dia de maior pesca, no dia de maior fartura, ele chega para Pedro e diz: larga tudo isso, me segue, que eu tenho algo maior para você. Talvez Deus lhe chame no momento que estiver tudo confortável. Talvez Deus fale com você no momento que estiver tudo bem. Talvez Deus fale com você no momento que você estiver no seu ápice, no seu melhor momento. Ele vai dizer: sai desse conforto. A gente precisa entender uma coisa: às vezes, ou quase sempre, o nosso desconforto vai gerar conforto em outros. E quando eu sigo nesse conceito de que o meu desconforto vai gerar conforto no outro, eu não tenho problema em estar desconfortável.
Porque existe um propósito maior para cada um de nós. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Existem almas se perdendo e Deus Ele quer nos usar para alcançar essas almas. E viver o Evangelho é viver no desconforto. Não há outro caminho. O Evangelho é desconfortável. Se eu não aceitar essa verdade, se eu ficar buscando um conforto... Cara, quando eu falo de conforto, eu não estou querendo dizer que você não pode ter uma casa legal. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter uma televisão bacana. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter piscina em sua casa. Você pode e deve, é promessa. Para todos, eu também quero. Mas entenda uma coisa. Até que ponto vai esse conforto? Esse conforto está roubando o seu coração? O lugar que você está roubando o seu coração do Senhor? Se essas coisas estiverem tomando o seu coração, largue tudo. O coração de Pedro estava tanto naquilo, que quando Jesus chega para ele depois ressurreto e diz, me espere na Galileia, eu vou aparecer lá. Jesus demora de aparecer. O que é que Pedro faz? Volta a pescar. Lá em João 20, se eu não me engano. Ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que ele tinha largado lá atrás. E quando Jesus reaparece, Pedro toma um soco no estômago. Eu acho que ele deve ter parado e pensado, pensei que o senhor não via mais. Ele não confiou e não acreditou. Mas mesmo Pedro, tendo falhado 2 vezes com Jesus, foi esse homem que ele chamou e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque não importa o passado, o que importa é o hoje. O que você faz daqui para frente. Sigamos em frente. Há um alvo nos esperando, cara. E se eu não avançar, eu vou perder todo o crescimento que o processo vai me proporcionar. Todas as maravilhas que o processo vai me proporcionar. Porque, sabe, mais interessante do que a chegada é a caminhada. Os relacionamentos que fazemos, as coisas que conseguimos, o quanto amadurecemos, tudo isso é a caminhada que vai nos proporcionar. E qual é o nosso problema? Muitas vezes é parar no meio da caminhada, desistir, ou por olhar para trás, ou por achar que edificar os muros não é tão importante quanto. Nós precisamos edificar os muros da nossa vida, reedificar, reestruturar os princípios, reestabelecer os princípios. Porque nós estamos cansados de ouvir o princípio que eu quebro hoje vai me quebrar lá na frente. Deus é um Deus de princípios. Se eu não manter os princípios, eu não tenho como me manter em Deus. Mas a questão é o quanto nós estamos dispostos a participar do avivamento que está por vir. Há um avivamento chegando. Antes da vinda de Cristo, um grande avivamento. Atos 2 não ficou lá. Não. O que aconteceu com a igreja primitiva não parou lá. Não mesmo. É preciso que a gente se alinhe o nosso coração, alinhe as nossas expectativas, as nossas perspectivas. Porque Deus quer nos usar, do pequeno ao maior, do altar para as cadeiras. Deus quer nos usar. O que é que diferencia de um para o outro? O seu coração. O quanto você está disposto e disponível. Até onde você consegue ir. Até onde você está disponível a ir por amor a Ele. Porque se o nosso coração precisa bater na frequência do coração de Deus, pelo que o coração de Deus bate? Pelas almas. Sabe, estender no território de um rei, no caso de Deus, é ganhar almas. E nós fazemos parte desse reino. A gente precisa parar de se enxergar apenas como participantes do reino de Cristo. Precisamos entender que além disso nós somos agentes do reino de Cristo. E quando eu entendo que eu sou um agente de transformação, eu não paro em vir aos cultos. Quando eu entendo que eu sou um agente de transformação, eu não paro em pequenas coisas. Eu continuo avançando, derrubando muralhas, destruindo, continuo seguindo, cara. John Piper, um pregador americano, ele disse que o evangelho é violento. Ele diz que o evangelho, não existe nada mais violento do que o evangelho. E ele ainda cita Romanos 8 para completar. O que ele quis dizer com isso? O evangelho tem que ser violento com nós mesmos.
Paulo diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo todos os dias, para mantê-lo submetido. Obviamente não se trata de uma questão literal, mas se trata de renunciar dia a dia. Jesus falou o seguinte: carregue a sua cruz todos os dias e siga-me. Eu acho engraçado Jesus fazer essa declaração, depois de discípulos estarem andando com ele por tanto tempo. Ele ora para eles e diz: se quer ser meus discípulos, ou seja, não eram ainda, se querem ser os meus discípulos, precisam carregar a sua cruz todos os dias. Carregar a cruz é viver uma vida de renúncia. Mas nós precisamos entrar no equilíbrio. É uma vida de renúncia, é uma vida de arrependimento, é uma vida de edificação, mas sem esquecer a justiça de Deus, sem esquecer que somos filhos de Deus, sem esquecer o nosso lugar em Deus. Porque não importa o que você faça, nada, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E esse mesmo amor é que nos impulsiona a amar. Porque quando eu paro e penso o quanto Deus me ama, mesmo sem eu merecer, isso me impulsiona a amar os outros, baseado na justiça de Deus, porque a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Mas baseado na justiça de Deus, eu amo. Voltando aqui. Então nós precisamos tomar cuidado com as distrações. Isso me faz lembrar de Sansão. Sansão, cara, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, mas qual foi o problema de Sansão? Ele perdeu o foco. E no determinado momento, quando ele foi pego, Sansão perdeu a visão. E quando ele perdeu a visão, colocaram ele no moinho. E ele começou a dar voltas. Isso me faz acreditar que quando eu perco o foco, quando eu tiro os olhos de Cristo, quando eu perco a visão, eu começo a andar em círculos. Eu começo a dar voltas. Eu já não tenho mais destino. Eu já não sei mais por onde ir. Se a sua vida está dando voltas, talvez o seu coração não esteja onde deveria estar. Se você está andando em círculo, talvez o seu foco não está onde deveria estar. Mas quando alinharmos o nosso coração, quando percebermos onde estamos falhando e consertarmos aquilo, nós vamos nos levantar de forma poderosa. Porque se tem uma coisa linda na redenção, no amor de Deus, é que Ele esquece aquilo que você fez. Se tem uma coisa maravilhosa em Deus, é que Ele não se importa com o que você fez, desde que você se arrependa e deixe. A partir daquele momento já não importa mais o ontem, o que importa é o agora. E Deus quer nos usar para edificar muros. Porque existem pessoas lá fora, como Jerusalém, uma cidade perdida. Jerusalém estava com os princípios deturpados. Jerusalém, Esdras já não conseguia mais lidar com aquilo. E após a reedificação do muro, Neemias, ele começa a levantar, ele começa a dar ordem às pessoas que eram civis, a carregarem armas. Porque haviam os inimigos dos judeus que estavam declarando oposição, estavam querendo atrapalhar a obra. E lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: e sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Sabe, a vigilância tem que ser contínua. Uma coisa que me chama a atenção, quando Jesus fala com Pedro, Tiago e João, eles dormem em determinado momento, Jesus disse: não podeis vigiar comigo nem pelo menos uma hora? Vigiai e orai. Jesus não diz orai e vigiai. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acredito que se não houver vigilância, não adianta você orar. Não adianta você orar. Porque uma vida de oração sem vigilância é como carregar uma espada sem um escudo, talvez. Eu preciso vigiar e orar. Enquanto eu sirvo, eu preciso vigiar. Porque aqueles homens faziam a obra com uma mão e a outra carregavam suas lanças e espadas. No processo, na caminhada, eu preciso estar em vigilância contínua, cara. Porque o problema é que nós costumamos acreditar que, na verdade, a gente costuma esquecer que precisamos fugir da aparência do mal. E só queremos fugir quando o mal está personificado. Mas Jesus está falando, a palavra diz o seguinte: quando você ver apenas sombra, se você perceber que aquilo vai dar ruim, se afaste. John Wesley diz o seguinte:
Me dê alguns homens que não temam nada, senão o pecado, e eu transformarei o mundo. Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. Talvez você pense que não tem os recursos necessários. Talvez você pense que não tem as habilidades necessárias. Talvez você pense que não tem a capacidade necessária. Acredite. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te financiar. E Ele vai colocar no sua rede de relacionamentos, no seu network, pessoas capazes para te auxiliar. Porque ainda que o propósito tenha sido colocado no seu coração, como foi do nosso pastor, Deus levantará pessoas para auxiliá-lo e para concretizar essa obra. Mas o que eu não posso fazer é desfalecer no processo, cara. Não é fácil, não foi fácil para Neemias reedificar aquela cidade. Após a construção dos muros, ele entra na cidade. É como se ele pensasse assim: terminei a proteção, vamos cuidar do interior agora. E ele começa a caminhar naquela cidade e ele percebe que os homens estavam casando com mulheres estranhas. Coisas que não deveriam acontecer estavam acontecendo lá. Princípios sendo deturpados. E Neemias se ira. E mais uma vez entra no processo: vamos edificar isso aqui. E ele, juntamente com Esdras, quando abrem os pergaminhos e eles leem a lei, o povo começa a chorar. O povo entra em lágrimas. E há um avivamento naquela cidade. Porque a gente costuma acreditar, eu vou dizer novamente, que avivamento é apenas manifestação de poder. Mas todo avivamento começa com um grande arrependimento. Se há arrependimento, acredite, há indício de um avivamento. Por isso, a palavra de Cristo era apenas uma só: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. 3 anos e meio, a mesma mensagem. E ele pregava aquilo o tempo inteiro. Sabe, precisamos nos arrepender. E arrependimento é metanoia. Metanoia não significa o quanto você chora. Metanoia não significa o quanto você... Não, metanoia é mudança de atitude. Mudança de mentalidade. Porque a partir do momento que Jesus trouxe uma nova cultura, quando Ele disse: o reino dos céus está próximo, ou seja, uma nova cultura está por vir. Então precisaríamos mudar a nossa mentalidade e nos adaptar a esta cultura, a cultura do reino. E quando Paulo fala em Romanos 12, não se conforme com o sistema deste mundo, não se conforme com este mundo, ou seja, não entre na forma deste mundo, mas transforme-a pela renovação do vosso entendimento. Porque, querido, o que começa aqui desce para o coração, o que desce para o coração sai pela boca, e o que sai pela boca se manifesta, porque a boca só fala que o coração está cheio. Mas quando a minha mentalidade é renovada, é mudada mediante a palavra de Deus, quando eu começo a entrar nesse clima, quando eu começo a entender para que eu fui chamado, quando eu começo a mergulhar em Deus, o meu coração começa a ser transformado. Meu coração começa a ser cheio dessa verdade, começa a ser cheio dessa palavra. E pela minha boca sairão palavras, declarações afirmativas. E consequentemente, as minhas circunstâncias vão se moldar àquilo que eu disser. Mas a gente escuta muito, está muito cheio de teoria. E esse é o problema: você não se esvaziar. Tirar todo o conceito que a gente já tem, tudo aquilo que a gente acredita se serve, e ficar com a palavra. O que é que a palavra nos ensina? Em que a palavra nos direciona? Porque após edificar os muros, o que Neemias fez foi edificar, reedificar e restabelecer os princípios. E ele entra naquela cidade, de repente ele disse que era só o copeiro do rei, ele vira o governador. De repente ele disse que era só o copeiro do rei, está liderando pessoas. De repente ele disse que é só o copeiro do rei, ele está estabelecendo uma cidade. Aleluia! Sabe, cara, isso é tão legal, porque quando a gente olha para a vida dos apóstolos, individualmente, ninguém daria nada para os homens. São 12 homens que estavam rejeitados pela sociedade. 12 homens que estão somente falando, não tinham relevância nenhuma. Ele pega aqueles homens quebrados, desengonçados, transforma aqueles homens, levando aqueles 12 homens no empreendimento que transformou o mundo. Mas tudo começou com um passo. Tudo começou com um processo. Um processo sendo trabalhado na vida de Pedro. Um processo diferente sendo trabalhado na vida de Roberto. Um caminho diferente sendo tomado na vida de Mateus e por aí vai.
cada um estava de uma forma diferente, mas houve um processo. O processo para a estruturação do mundo foi de aproximadamente 52 dias. Tudo tem processo. Então eu não posso almejar o fim, achando que amanhã eu vou alcançar. Não. Eu preciso caminhar com os olhos no alvo, mas consciente de que há um caminho, há um tempo para se cumprir. As coisas precisam ser feitas no tempo e no modo de Deus. E no tempo e no modo de Deus não são nossos, definitivamente. Então não se preocupe com o seu tempo. Se preocupe em conhecer o modo de Deus e em confiar no tempo de Deus. Porque se você estiver estabelecendo a sua vida, a manifestação daquilo que Ele disse vai se cumprir. As promessas vão se cumprir. Nós não podemos ser imediatistas que diz respeito àquilo que Deus falou conosco. Sabe, se Deus falou com você, talvez não seja para esse tempo. Mas se Ele falou com você, comece a se preparar para Deus. Comece a se preparar. Porque quando o tempo vir, você tem que estar pronto. Porque quando o momento chegar, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui. Vinícius estava se preparando por 4 meses. E no momento oportuno ele sabia exatamente o que dizer ao rei. Isso me fez lembrar do que o pastor costuma se perguntar. Se você tivesse gente de autoridade de relevância, você saberia dizer. Você saberia o que perguntar? Ele sabia exatamente o que dizer, porque havia um planejamento para aquilo que Deus tinha falado com ele. Deus falou algo com você. Não saia contando. Não saia dizendo, não, Deus falou comigo. Guarde no seu coração. No máximo, compartilhe com seu pai espiritual. Mas olhe para aquilo. Paulo, ele exorta os modos o seguinte: não deixe de lutar pelas profecias que foram declaradas a seu respeito. Todas aquelas profecias, guarde no seu coração, e continue em frente. O problema é que, por muitas vezes, eu logo quando me converti, não sei se aconteceu com todos ou a maioria aqui, mas logo quando eu me converti, direto, toda hora chegava um irmão esperando no meu ouvido para me entregar uma palavra de Deus. Mas me entregava a palavra de Deus. Direto viu pessoas direcionadas por Deus para me entregar uma mensagem, me entregar uma palavra, me entregar um direcionamento, eu guardava aquilo. Durante muito tempo eu negligenciei com aquilo que Deus vinha falando comigo. Eu pensava que, sei lá, não tem tanta importância. Mas quando eu comecei a perceber para onde Deus estava me direcionando, quando eu comecei a perceber para onde Deus estava me inclinando, eu comecei a mudar as minhas atitudes. E se eu tivesse corrido um pouco antes, eu estaria um pouco mais à frente. Então não espere correr. Não espere mais tempo. Deus falou com você hoje, comece a se preparar, comece a correr. Comece a buscar. Porque vidas, pessoas, almas serão alcançadas por você. E se você atrasa a obra de Deus na sua vida, você está atrasando o alcance da vida de alguém. Corra por isso. Deus falou que quer te usar, não importa como, mergulhe. É como eu disse, eu acredito, para que haja um avivamento, é preciso que haja indignação, e nisso diminui. Ele se virou, ele percebeu, é por isso que eu tenho que lutar. É preciso que haja arrependimento. As pessoas daquela cidade tinham que se arrepender, porque estavam com os princípios deturpados. E é preciso que haja edificação. Tem que ter uma vida de oração. Sem vigilância e oração não conseguiremos alcançar a bola. Eu não vou entrar muito nisso, mas se vocês não conhecem, pesquisem. Avivamento da Rua Azusa. A história de homens que entregaram totalmente sua vida à oração. Uma vida contínua de busca. Fizeram aquele homens. O resultado desse avivamento da Rua Azusa foi o fundamento da Igreja Assembleia de Deus. Uma das pessoas. Então perceba, Deus está nos direcionando para isso. A gente olha para os heróis da fé, nós olhamos para esses homens do passado e ficamos empolgados. Meu Deus, que poder, que incrível! Só que aquilo não parou. Eu não posso aceitar a condição de que Deus só atuou no século XVIII, XVII. Deus quer trabalhar da mesma forma hoje. Aleluia! Deus quer te usar para levantar aleijado, sim. Deus quer te usar para curar cego, sim. Só que mais do que isso, Deus quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E com uma vida transformada, Ele quer te usar para transformar outras vidas.
poder para curar. Daquilo que Deus trabalhou em você, Ele quer te usar para curar o outro. Mas eu preciso estar com o coração disponível. Eu preciso ter o meu coração voltado para o Senhor. Porque onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. O Senhor precisa ser a minha prioridade. A minha vida precisa estar pautada em oração. As minhas decisões precisam estar pautadas em oração. Se eu não tiver uma vida de relacionamento com Deus, eu terei uma vida fraca. Deus não quer te usar fraco, Ele quer te fortalecer, te usar fraco. Para que nos trabalhos você permita, é preciso que você deseje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra nos alcançou, Senhor. Eu creio, meu Pai, que nós estamos direcionando ao avivamento. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus, que nós, como igreja local, como Betel, iremos transformar esse bairro, iremos transformar essa cidade, e muitas pessoas serão alcançadas através da nossa vida. Ó Senhor, aqui não estão homens e mulheres perfeitos, nós sabemos, mas eu creio que aqui estão homens e mulheres desejosos por mais de Ti, homens e mulheres que anseiam por Te conhecer, homens e mulheres que estão dispostos a largar tudo para Te buscar. Eu declaro no nome de Jesus que estão aqui pessoas corajosas, pessoas sedentas, pessoas que desejam colocar o coração no Senhor. Que nós viemos, meu Pai, analisar as nossas vidas, estruturar os muros, estabelecer os princípios, e que haja uma transformação, meu Pai, no nome de Jesus.